Olá, amigas e amigos do TRT, sou o professor Alexandre Cabral e hoje venho dar continuidade aos nossos monólogos da quarentena, propondo um novo tema para essa reflexão. Na vez passada eu propus o tema da solidão. Hoje eu gostaria de propor o tema dos afetos, da afetividade. E eu vou dar como título dessas reflexões a alfabetização afetiva, já sinalizando que os nossos afetos eles devem ser educados, trabalhados, elaborados, cultivados, cuidados e tantas outras palavras, verbos que devem ser aplicados a eles para sinalizar que os afetos eles não surgem ao léu e continuam de maneira volátil em nós. Pelo contrário, eles sofrem uma elaboração contínua e podem produzir em nós diversos efeitos. Ora, o tema desse nosso encontro não surgiu de um dia para a noite. Pelo contrário, há muitos anos eu fui dar uma palestra na empresa de um empresário bem conhecido aqui no Brasil, porque o pessoal do DGP, basicamente as psicólogas do DGP, me conheceram numa palestra que eu dei num evento em Laranjeiras. E pegaram o meu contato e meses depois, em 2012, me ligaram perguntando se eu poderia dar uma palestra para falar sobre morte. Eu não me lembro se eu contei essa história para vocês em algum curso nosso de filosofia, mas essa história me marcou bastante, porque eu cheguei lá no local e era um conjunto de pessoas que tinham uma alta patente dentro das empresas desse grande empresário brasileiro. Muitas pessoas ali eram seus sócios ou faziam parte, né, do grupo de diretores de cada uma de suas empresas. E havia falecido um colega deles, alemão, casado com uma mulher das Filipinas, com 2 filhos, que estava no Brasil há cerca de 1 ano e 7 meses. E vivia aqui no bairro do Jardim Botânico, numa casa grande, né, muito luxuosa, e esse rapaz era workaholic. E ele só tinha ido 2 vezes na praia para deixar a esposa com os filhos, junto com a babá. Dentro do carro estava o seu motorista particular. Então ele sequer ficou na praia. Ele foi, deixou todos eles e retornou para casa para trabalhar. Com 47 anos ele morre. E morre com um ataque cardíaco fulminante. E de repente aquelas pessoas ali que trabalhavam com ele, mas falavam pouquíssimo com ele, experimentaram a possibilidade delas serem as próximas a também dizer adeus. Então veio uma série de dores em meio àquela situação e pediram para eu dar uma palestra sobre luto, sobre morte, sobre valorização das relações, né, interpessoais numa empresa, e eu fiz o meu trabalho. Mas as pessoas se emocionaram bastante e dava para ver que muitas emoções estavam ali bastante reprimidas. Então veio à tona muita dor. E eu não sabia se essa dor era por reconhecimento da grandeza do colega ou porque elas estavam preocupadas com elas mesmas, uma espécie de egoísmo, né, diante da morte do colega. De qualquer forma, eram os afetos que estavam sendo tocados. E já que a palestra tinha dado certo, uma das psicólogas do DGP entrou em contato comigo novamente para eu dar uma nova palestra, agora para uma outra empresa desse mesmo empresário, que ficava ali no prédio Serrador, ali na Cinelândia, no centro da cidade. E eu chegando lá, me deparei com uma cena interessante. Há um público muito novo, né? Os funcionários daquela empresa tinham geralmente até 30 anos, né? 20 e poucos anos, e uma pessoa só tinha 42 anos, 46 anos. E eu fui falar exatamente sobre a relação com o outro,
sobre os desafios das nossas relações com os outros, sobretudo dentro de uma empresa profundamente competitiva. E o rapaz, todo mundo ouviu a palestra, até que no final, depois de 45 minutos de fala, eu abri para a gente debater aquele tema. Tinha um coquetel assim ao lado, e a gente ia para o coquetel logo depois do debate. Um rapaz, esse mais velho, que tinha mais de 40 anos, levantou a mão e me perguntou qual era a praticidade da minha fala, já que eu falei de afetividade. Mas ele falou com uma maneira muito arrogante, bem forte, e eu falei para ele, olha, eu fiquei pensando primeiro, se eu não falar nada, eu tô ferrado, né? Eu vou ser engolido por ele. Eu também não posso ser grosseiro com ele, mas eu tenho que me posicionar e de alguma maneira corresponder a essa fala um tanto agressiva. E eu fiz uma pergunta básica: quantas pessoas limpam o chão que você pisa no andar que você trabalha? E ele falou duas pessoas. A colega dele falou, não, são 3. Aí eu falei, você pode me dizer o nome de uma delas? E ele não sabia o nome de ninguém. Mas ao mesmo tempo, logo depois eu perguntei quem era o chefe dele. E ele disse, se eu não me falha a memória, Dr. Ricardo. E eu perguntei se o Dr. Ricardo estava ali, o Dr. Ricardo levantou a mão, e logo depois eu perguntei ao Dr. Ricardo se ele tinha doutorado, e ele falou que não. Eu disse assim, olha, engraçado, você não sabe o nome de uma dessas mulheres que limpa o chão que você pisa. Entretanto, você deu um título acadêmico pro seu chefe. Então, pro chefe, você que não é uma instituição pedagógica, dá um título acadêmico, e para elas, você as deixa no anonimato. Então, eu vou dizer o que você deve fazer amanhã. Amanhã eu acho que você deve tirar o título do Ricardo e tratá-lo com dignidade e respeito. E perguntar para cada uma dessas faxineiras qual os nomes delas, onde elas moram. E você vai ouvir histórias muito, muito interessantes. Com certeza elas moram longe, elas ficam dentro do ônibus, do trem, do metrô, uma média de 4 horas por dia, dorme umas 4 horas e meia, 5 horas por noite no máximo, e chega antes de você para limpar o chão que você pisa. Então, a partir disso, você vai reformular profundamente as suas relações ali dentro. E vai tratar as pessoas a partir da dignidade dessas pessoas. E vai cultivar afetos que valorizem essa dignidade, não coloquem ninguém acima ou abaixo de você, mas vai promover relações de horizontalidade. E aí acabou que eu saí dali, esse empresário pouco tempo depois faliu, né, e foi nacionalmente conhecido, né, o dono mesmo dessa empresa, e eu não tive mais contato. Mas as pessoas aplaudiram e tal, e saíram dali extremamente incomodadas. Quando nós estávamos no coquetel, uma delas falou, muito emocionada, estava chorando, que aquele assunto dos afetos tocou bastante, né, nela naquele instante. Porque exatamente pelo fato de que a afetividade ela tem que receber um tamponamento na vida empresarial. E a minha pergunta para ela foi, mas por quê? Por que os abraços, os beijos, os risos, os choros, os ciúmes, todos os afetos, eles não podem ser colocados, expressos e trabalhados coletivamente? E aí a resposta que ela me deu foi por causa do ritmo do trabalho e da competitividade. E eu falei para ela, mas justamente o ritmo do trabalho e a competitividade trazem consigo certos afetos que são hegemônicos para que nós sejamos competidores e competidoras, e a gente tem um ritmo acelerado e que freneticamente não pare de atuar. Tudo isso depende da vida afetiva. Ora, é claro que um exemplo como esse traz consigo uma série de desafios. Por que a vida empresarial e profissional não é espaço para um tema tão importante quanto a afetividade? Por que a palavra afeto ela é uma palavra tão subalternizada nas nossas experiências, que nós consideramos sérias, e ela é privatizada porque a gente coloca essas experiências afetivas para dentro da casa? Por que não é um problema político seríssimo?
Por que não é um problema nevrálgico para o âmbito religioso? Né? Por que os dogmas religiosos, os pensamentos religiosos são mais importantes que os afetos cultivados numa certa tradição religiosa? Né? Isso tudo tem uma história. Eu queria aqui destacar alguns pontos dessa história que mostram a produção contínua de um analfabetismo afetivo que atua em todos nós. E num momento como esse, de confinamento dentro de casa, em que vivemos dentro dos nossos quartos e nem transitamos tanto em casa, para que a gente não se, para muitos que vivem em família, não toquem nos outros e possam até resguardar os outros. Nesse momento, uma série de afetos tocam em nós e querem vir à tona para mostrar como a nossa vida ela padece de um certo analfabetismo, só que agora é de ordem afetiva. Primeira coisa que eu queria lembrar é que a nossa palavra escola, ela é de origem grega, scholé. Essa palavra diz respeito às escolas filosóficas. E se você pegar as escolas como Platão, Epicuro, Aristóteles, as escolas estoicas, né, as escolas famosas da Grécia Antiga, diferentemente do que a gente tende a imaginar, a afetividade ela não é alijada em nome da racionalidade, já que a gente pensa que a escola filosófica, né, e as nossas escolas da atualidade, elas são exercícios racionais que tendem a decifrar a existência, o mundo, a vida como tais. Ora, acontecia nesses espaços algo totalmente diferente. O que importava nos estudos era que o ser humano se tornasse virtuoso mediante o exercício da filosofia. Por isso é que a afetividade ela entra num lugar central, porque todos esses filósofos e essas escolas perceberam que o ser humano ele se escraviza quando ele se rende à força desgovernada dos seus afetos. Então, a expressão pathos, né, uma expressão central para falar de afetividade, que significa exatamente ser tocado por, ser afetado por, assinala um caráter de passividade que os afetos produzem em cada um de nós. Quando nós somos tomados por um afeto, a raiva, o ressentimento, a angústia, a amorosidade, quando a gente é tocado por isso, a gente se vê à mercê, a gente é afetado por isso. Ora, exatamente esse elemento de passividade da vida afetiva faz com que a gente possa ser levado de roldão pela força, às vezes destrutiva, de um certo afeto. Ora, por isso, esses filósofos eles vão começar a pensar como que nós podemos nos assenhorar dos nossos afetos e um certo exercício da nossa vida afetiva pode produzir em nós uma experiência profunda de liberdade. Então, desde o pensamento platônico, passando por Aristóteles e também pelos estoicos e por Epicuro, o que acontece com a vida afetiva é que ela não pode ser negada, ela tem que ganhar uma centralidade filosófica da condição humana, mas a vida afetiva ela não pode se dar a bel prazer. Pelo contrário, ela tem que ser um foco de atenção contínua. Daí a expressão que o Foucault gosta tanto de falar, de dizer, né, no final da obra dele, para interpretar, né, o pensamento antigo, grego e romano, a expressão cuidado de si, que já existe tanto em grego quanto em latim, como sendo uma espécie de cerne da vida filosófica dos antigos. E por que cuidado de si? Porque se nós não cultivarmos a nossa afetividade de modo excelente, em verdade os nossos afetos nos destroem e não nos potencializam. Então, exatamente essa expressão, né, o cultivo contínuo, a atenção plena para a nossa vida afetiva vai se tornar um problema filosófico central. Eu diria de maneira bem breve,
para encurtar uma série de elaborações antigas, que a vida afetiva ela traz consigo um duplo problema. Ou bem, ela nos escraviza, porque torna a nossa vida cega e, portanto, fecha nossos horizontes e a gente fica à mercê da força dos afetos, ou então os nossos afetos são exercidos com excelência, palavra grega areté, que significa literalmente virtude, ou os nossos afetos são exercidos com virtude. E exatamente por causa do exercício da virtude, a gente não é arrebatado pelos afetos, mas a gente também não os reprime. Pelo contrário, os afetos, eles fornecem a cada um de nós um horizonte de sentido pelo qual a nossa vida inteira, não é parcial, inteira, possa ser exercida com grandeza. Então há muitas palavras no vocábulo grego e também no vocábulo latino que dizem respeito a essa grandeza. A palavra central para eles, a gente traduz por felicidade, que é eudaimonia em grego, e beatitude em latim, que é essa arte do bem viver, ou arte do viver bem, pleno. Então, a afetividade é um dos problemas centrais da felicidade grega e da felicidade romana. Porque se nós não exercemos a afetividade com maestria, com senhorio, nós deixamos de ser livres e nos tornamos profundamente escravos. Por isso Aristóteles diz, no primeiro livro da sua Política, que a vida escrava, ela antes de ser uma submissão ao outro, é uma submissão a nós mesmos, uma vez que os nossos afetos estão desgovernados e por isso nós nos tornamos escravizados. Então, a vida de liberdade, ela pressupõe o senhorio sobre os afetos, jamais a repressão e jamais a vazão desgovernada dos afetos. Então, Aristóteles diz também na Ética Nicômaco que são os afetos que dão a cada um de nós o sentido das nossas ações e, portanto, o sentido da nossa existência. Mas se os nossos afetos eles ficarem pendulando entre extremos, eles deixam de ser governados com virtude, porque a virtude é um meio termo entre dois extremos, ou bem a falta ou bem o excesso. A virtude ela é um meio termo não matemático, é um meio termo que está acima dos extremos, porque na virtude os afetos eles ganham o lugar que é o deles, porque os afetos eles se tornam lugares de afirmatividade plena da condição humana. Então, no pensamento greco-romano, a afetividade ela tem que ser elaborada. O problema é que no pensamento cristão, os afetos se tornam centrais, sobretudo a experiência da caridade. Ela vai ser um dos termômetros da fé cristã. Mas o problema do pecado, ele traz um outro código de interpretação dos afetos. Porque a noção de pecado vai suspeitar continuamente de que os nossos afetos possam ser exercidos com plenitude. Porque a nossa plenitude não se dá na terra, ela se dá após a morte. E ela é uma dádiva de Deus por meio de um juízo divino. Então, se não for a dádiva da graça divina, por mais que a gente tenha um certo senhorio sobre os afetos, o que acontece é que esses afetos, eles não necessariamente vão ser interpretados como afetos exercidos em forma de virtude. Então, eles podem ser afetos importantes, porém não necessários para a nossa salvação. Então, o cristianismo coloca uma suspeita contínua na afetividade humana, ainda que não reprima radicalmente a afetividade. No entanto, a modernidade coloca um problema que já tinha aparecido de uma outra forma com Platão. A partir do Descartes, isso também reaparece em Kant. Os afetos, o que o Descartes vai chamar de paixões, né, que é uma expressão que também a filosofia latina antiga, né, a filosofia romana usava bastante.
vai colocar as paixões humanas num lugar de obstáculo para o conhecimento da verdade. Isso já aparece, num certo sentido, em Platão e em alguns autores cristãos, posteriormente, mas já a filosofia estoica também, já em Roma, também já vem expressando isso. Os nossos afetos, eles tendem a nos enganar, porque os afetos são corporais e o corpo, ele é índice de ilusão. Ora, mas com as ciências modernas, o Descartes vai deixar isso bem claro, é preciso que a suspensão radical dos afetos para que a gente acesse a verdade objetiva do mundo. Então, a objetividade requerida pelas ciências, só pode ser alcançada mediante uma supressão temporária da força dos nossos afetos. Em outras palavras, a nossa corporeidade vai ter que ter os seus afetos suspensos para que a razão alcance a verdade e legisle, no caso da ética e da política, segundo os ditames racionais. Então, o corpo e a afetividade, eles vão ser obstáculos cognitivos, muito, né, bem profundos. Ora, isso aparece claramente no Machado de Assis, na obra O Alienista, né? Aquele conto mostra que Simão Bacamarte, que era um médico que estava estudando o que é alienação, o que é a doença mental, já no século XIX, ele se casa com uma mulher que não era bonita nem feia, pelo qual ele não sentia nem amor nem aversão. E isso era importante para ele porque ele não podia ter arroubos passionais, exatamente pelo fato de que ele tinha que ser um apóstolo da verdade. Então, a verdade do conhecimento, ela tem que suspender a força dos afetos. Ora, não é à toa que todos nós fomos educadas e educados em escolas e muitas vezes em famílias que acreditam que para que a gente tenha um bom destino existencial, a gente tem que ter uma suspensão contínua dos afetos. Não é à toa que a afetividade sequer é tema nas escolas e que toda a nossa educação é profundamente racionalista. Se nós formos num conselho de classe, numa escola qualquer, e vislumbrarmos ali, prestarmos bem atenção sobre os critérios de avaliação da vida escolar, do corpo discente, a gente vai perceber que as professoras e os professores, eles tendem a cair para dois critérios. O primeiro é o critério da assimilação do conhecimento racional. E a outra é exatamente o bom comportamento, que significa, né, o silêncio, né, no momento da explicação, né, a resolução dos problemas quando tiver o comando dos professores e assim por diante. É a disciplina e a assimilação racional. São esses dois critérios. Mas se você perguntar ao corpo discente o que essas pessoas sentem na vida escolar, tem muitas dores afetivas. Eu que trabalho também no Colégio Pedro II, né, não só na universidade, né, várias vezes que eu tomo conta de provas, sobretudo as provas de matemática, eu vejo pessoas que choram profundamente. Então, tem cada vez mais que os alunos, eles são adiantados nas séries, menos prazer eles têm de estar presentes nas aulas. Mas quanto mais novo ou nova, né, é o aluno ou aluna, mais tem prazer em aprender, porque o aprendizado vem imiscuído, vem mesclado com a ludicidade, com a brincadeira. Ora, é engraçado porque a experiência lúdica é uma experiência cognitiva e afetiva, concomitantemente cognitivo-afetiva. O que acontece é que os adolescentes, eles não têm anulação dos seus afetos.
eles têm a produção de uma certa rede afetiva necessária para que o carro-chefe do conhecimento seja a racionalidade. E esse tipo específico de racionalidade, porque há outros possíveis. Então, em nome de uma certa racionalidade, você tem que ter uma vida afetiva reprimida, uma outra vida afetiva produzida para uma adaptação profunda a todas as demandas que a racionalidade moderna exige de cada um de nós. Ora, exatamente isso faz com que até uma aula de literatura, que muitas vezes tematiza autores e autoras, que nos seus textos deixam claro uma série de experiências afetivas, até nessas aulas, o afeto ele pode se tornar tema de conhecimento racional, mas ele não se torna um ingrediente necessário para ser exercido e cultivado em meio às aulas, até daquela disciplina em questão. Então, tematiza-se, por exemplo, o amor. Mas o amor não é critério para passar naquela matéria. Ninguém dá nota para a amorosidade de alguém, porque a amorosidade de alguém não pode ser mensurada no tipo de mensuração de conhecimento que as nossas escolas produziram, se adaptaram e levam adiante, né, na sua estruturação. Então, isso traz para a gente um analfabetismo profundo e que talvez possa ser levado a sério por cada um de nós nesse instante dessa pandemia do coronavírus. A gente pode se perguntar como faz para a gente se tornar senhor ou senhora dos próprios afetos. Como faz para a gente exercer a vida afetiva de tal modo que isso produza em nós um bem viver. Como que a gente se relaciona conosco, com o mundo e com os outros no mundo, se não é mediante uma afetividade plena, bem exercida, virtuosamente exercida. Então, nesse momento, uma série de agonias estão surgindo em nós. E a gente está encontrando o desafio de valorizar aqueles abraços que por vezes a gente realizava nas ruas e não sentia sua importância no cotidiano. Minha mãe, ela mora do meu lado, literalmente do meu lado. O prédio dela é grudado ao meu prédio. A gente só pode se falar pelo telefone ou chamada em vídeo. E eu nunca senti tanta falta de um abraço e da presença face a face, né? E daquela mão de ternura, de carinho, né? Que sempre aparecia, né? Semanalmente na minha vida. Nunca a pele foi algo tão profundo, né? O toque na pele. E tudo isso diz respeito à vida afetiva. E agora que as peles não podem ser roçadas, a gente experimenta a profundidade daquilo que foi considerado superficial. A epiderme tem profundidade, a carícia tem profundidade. Até as médicas e médicos estão divulgando vídeos para falar da exigência até de suspensão da atividade sexual, até com parceiro ou a parceira que dorme do seu lado. Então, até o toque das peles de pessoas muito íntimas, né? Até esses toques estão aparecendo para a gente como extremamente importantes. E no cotidiano, até as relações sexuais se banalizam, porque elas entram no roldão das rotinas. E não é sempre, mas muitas vezes as rotinas tornam a vida mecânica. Então, esse é um momento muito propício para a gente repensar a riqueza da vida afetiva e repensar a nossa alfabetização, que é sempre dada em detrimento dos afetos, em detrimento da pele, do toque, da penetração, do olhar, da intimidade, do beijo, do abraço. Talvez isso não pague as nossas contas. Muita gente acha que não paga a conta, e talvez não pague mesmo. Mas o importante nesse caso é a gente pensar que a vida afetiva, ela talvez seja um dos lugares mais importantes para a gente pensar o sentido das nossas existências. E muitas vezes, quando a gente sofre certos abalos emocionais, existenciais,
A gente tem emprego, a gente tem dinheiro, mas parece que sequer faz sentido pagar as contas. E como disse Camus, muitas vezes quando o coração está aquecido porque está amando, até a guilhotina vale a pena. Porque a guilhotina legitima a grandeza de um instante de amor. Então, eu espero que essa reflexão em torno do nosso analfabetismo afetivo possa trazer uma exigência para a gente nesse tempo que a gente está obrigado a fazer algum tipo de silêncio. E nesse nosso silêncio, talvez os nossos afetos voltem a falar. E eu penso que eles têm falado para mim, em particular, o seguinte discurso: Alexandre, volte a prestar atenção na gente, porque o sentido do seu caminho depende do que nós somos. Um grande abraço a todas e todas, foi um privilégio mais uma vez partilhar com vocês essa reflexão. Estou tentando fazer de maneira menos academicista possível e que traga para a gente, nesses momentos de solidão, de angústia, de questionamentos, de amedrontamento, traga para a gente novos raios de luz para produzir sentidos através dos quais o nosso caminho vale a pena. Um abraço a todas e todos.